Oi, fala gente, olá pra vocês, tudo beleza? Tudo tranquilo? Gente, essa aula que eu tô gravando aqui agora é a aula da 15ª semana, né? Que vai pegar esse finalzinho de junho aí, né? Acho que até início de julho, não sei, enfim. A aula da 15ª semana. Eu tenho que explicar um negócio pra vocês, que essa aula aconteceu algo que não havia acontecido até então. Normalmente, o que o app pede pra gente? A gente grava uma aula e depois dessa aula eu faço ela ao vivo. Então primeiro eu gravo aqui em casa a aula e depois eu faço ela ao vivo. A minha aula é sexta-feira, né, que eu gravo. Vocês assistem, gravo não, né? Faço ao vivo com vocês lá no estúdio do app, lá tudo bonitinho, tudo bem bacana. Eu acho que vocês estão gostando muito dessa aula ao vivo. Mas o que tem de diferente que eu tenho que explicar para vocês? Na aula da 14ª semana, ou seja, da semana anterior, quando eu gravei ela em casa, ela foi, eu gravei ela legal, a aula correu, foi num ritmo bacana e eu acabei a matéria inteira, inclusive fiz alguns exercíciozinhos. Só que quando chegou depois, eu fui lá no app gravar a aula, primeiro eu fiz em casa, depois fui fazer, ao vivo lá no app. Quando eu cheguei lá, eu fui falando da matéria de máquinas térmicas, de Carnot, eu me empolguei muito lá na aula ao vivo e não concluí a matéria. Então, o ideal é que a aula, sempre a aula que é gravada em casa, seja dado o mesmo conteúdo da aula ao vivo lá no app. Só que não foi. Então, o que eu vou fazer para remediar, para não ficar quebrado a disciplina física D no andar diferente? A aula do Fred, que é gravada, que vocês estão vendo agora, ficar uma aula diferente, ficar uma aula adiantada em relação à aula ao vivo, a minha sexta-feira, terceira aula do dia da sexta-feira. Enfim, eu vou resolver uns exercícios aqui, então eu vou brecar, eu vou tirar o pé para igualar aqui nessa aula gravada e vou resolver alguns exercícios aqui com vocês. Exercícios de primeira, segunda lei da termodinâmica, de máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. Legal? Justo? Então, vamos aqui fazer. Exercício é bom que vai fixar mais ainda a matéria. Então, toda a matéria foi dada, toda a matéria de calor já foi liquidada. Eu, semana que vem, sem dúvida, entro em gravitação. Né? E agora vamos então fazer uns exercícios aqui. Meu amor, foca no bicho aí. Então, vamos começar os exercícios aí, sem mais delongas. Exercícios do final de termodinâmica, na primeira e segunda lei. Vai dando uma lida aí, gente, enquanto eu leio também. Gente, acho que deu para vocês lerem, se não deu pausa ao vídeo, ler. Esse tipo de questão, eu tenho um comentáriozinho aqui, que é uma coisinha que eu não gosto muito quando ocorre nas questões. Qualquer questão, de qualquer frente. Pode acontecer até nas outras áreas, biologia, química, física, português, que é. Olha só o que ele fala. Ele te dá um gráfico e fala assim, de acordo com o apresentado no gráfico, pode-se afirmar que. Ele não me fez pergunta, qual é o trabalho, qual é o tipo de transformação, não tem pergunta nessa questão. Se não tem pergunta, eu tenho que ficar testando todas aqui para ver qual é o correto. E já vou dar uma notícia triste aí para vocês quando isso acontece. O gabarito correto é a última aqui, que é a letra D. Graças a Deus não tem letra E, né? Pelo menos isso. Mas eu vou testar uma por uma de propósito, porque eu não quero aqui só marcar gabarito. Eu já sei que é a letra D, mas eu quero o quê? Discutir física. Então, vamos discutir física, sentença a sentença. Essa questão é extremamente rica, não é à toa que eu escolhi. Então, na alternativa A, fala para mim que o trabalho de cada ciclo é de 800 joules e é realizado pelo sistema. Então, vamos lá. Ó. Como é que eu calculo o trabalho de um ciclo? Lembrando que analisar um ciclo é muito importante. Isso aqui eu estou analisando o trabalho de uma máquina. E é muito bom para a gente saber o quanto essa máquina trabalha. E sempre o trabalho de uma máquina que opera em ciclos é só você calcular a área interna do ciclo. Então, se eu calcular, virou questão de matemática. Se eu calcular a área desse retângulo, eu calculei o trabalho dessa máquina. Gente, a altura, né? Retângulo é base vezes a altura. A altura aqui dá 2. Está focando bem aí, meu anjo? A altura aqui dá 2. Não sei se dá para vocês verem, que tem um índice aqui de 10 à quinta. Cuidado. Então vai ser 2 vezes 10 à quinta. E agora vem um tchan que alguns alunos esqueceram. A base, 6 menos 2, a base é 4. Só que agora vem um grande tchan. Vê se dá para focar aqui, fazendo favor. Aqui está em litros.
Aqui está em litros, só que você tem que passar para metro cúbico. E eu vou fazer aqui até de cor diferente. Em 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, se daqui para cá eu multiplico por 1000, se o que eu quero, que é de litro que está ali para metro cúbico, eu vou dividir por 1000. Se você não fizer essa etapa, parabéns, você perdeu a questão. Então, a base desse retângulo é 4, dividido por 1000, ou seja, 10 a menos 3. Aí vai vir aqui 2 vezes 4, 8. Aqui sobra 10 ao quadrado, que é 100. Isso dá 800 joules. Aí o aluno pode pensar assim, Fred, uhul, deu letra A, acabei a questão. Por que você falou que era letra D, seu animal? É letra A. Não. Agora que vem a beleza dessa questão. Gente, máquinas térmicas e máquinas frigoríficas, eu tenho que olhar essas setinhas aqui. Elas são fundamentais em máquinas. Se as setinhas forem no sentido horário, que não é o caso aqui, se forem no sentido horário, é uma máquina térmica. Aí seria realizado pelo sistema, pela máquina. Como isso está no sentido anti-horário, vem cá, ó, como esse ciclo, vou escrever aqui bonitinho, hein? Vocês estão vendo que mais do que marcar um gabarito, eu estou discutindo física. Como isso aqui está no sentido anti-horário, isso aqui é uma máquina frigorífica. E máquina frigorífica, ela não realiza trabalho, ela suga trabalho, ela é ligada na energia elétrica, ela come a energia elétrica da sua resistência para poder funcionar. Ela não trabalha, ela consome trabalho. Então, quando fala aqui, ó, que é realizado pelo sistema, pela máquina, falso. Então, esse pedacinho aqui é falso. Show? Torna a letra A falsa. Vamos agora, talvez vai dar para ir mais rapidinho aqui. O sistema termodinâmico pode não representar o ciclo de uma máquina frigorífica, uma vez que o mesmo está orientado no sentido anti-horário. Falso, por sorte, é o que eu acabei de falar. Se está no sentido anti-horário, é uma máquina frigorífica. Letra D de doido. A energia interna do sistema é máxima no ponto D e mínima no ponto B. Isso é falso por quê? Professor, não sei nem errar essa sentença, não sei analisar. Então vem aqui. Vou apagar, hein? Qualquer coisa você pausa o vídeo, copia. Vou apagar. Eu venho repetindo para vocês, eu sei que é natural o aluno esquecer, vocês têm um monte de aula com um monte de professor, mas eu venho repetindo para vocês que energia interna é quase sinônimo de temperatura. Então, quando ele me pede na alternativa C para pensar em energia interna, eu vou pensar em temperatura. E me ajuda aqui agora, eu tenho a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Gente, se eu pego um gás, mantenho o número de moléculas constante, isso aqui é uma constante, me ajuda aqui na matemática, virou matemática. Quando que eu tenho a maior temperatura? Para eu ter a maior temperatura é quando eu tenho o maior produto matemático, a maior multiplicação, pressão versus volume. Não é maior pressão ou maior volume. É simultaneamente a maior pressão e o maior volume. Então, maior temperatura, maior pressão vezes volume. E isso dá aqui, ó, olha aqui. Grande volume e grande pressão. Então, nesse ponto, C de cão, eu tenho o maior produto PV. Então, no ponto C, eu tenho a menor temperatura, menor energia interna. E aonde é a menor? Vamos ver se vocês entenderam. Aonde é a menor energia interna? Fala para mim. A menor energia interna é aqui, ó. Baixa pressão, baixo volume, baixa energia interna, baixa temperatura. E não é o que diz. Então, ó, menor temperatura em A, maior temperatura em C. E não é o que diz a alternativa C de cão. Então, ela está errada. E por fim, ele fala assim, que em cada ciclo o sistema libera 800 joules de calor para o meio ambiente. Então, pensando aqui, ó, provando por que isso está certo. Se eu penso em um ciclo completo, olha aqui para mim,
Em um ciclo completo, eu saio de A e volto para A. Em um ciclo completo, não tem a variação de temperatura é zero. Ora, por que é zero? Eu saí da temperatura A e voltei para a temperatura A. Vem cá, o argumento que eu usei há pouco. Se a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna também é zero. São praticamente sinônimos. Falei isso há pouco. Agora, para provar essa bonita, porém difícil questão, por que a letra D está certa, eu vou na primeira lei da termo, que me diz o que é a primeira lei da termo? Que Q é igual a ΔU mais trabalho. Sim ou não? Quadra aqui vai dar bonitinho o que eu quero aqui, ó. Já conversei que nesse caso, em um ciclo, sempre, olha a palavra que eu acabei de usar, sempre em um ciclo, ΔU é igual a zero. Um ciclo completo. Ó, isso vale, isso cortou. Eu vou achar o calor, sendo que o trabalho eu já calculei, foi a primeira coisa que eu calculei, que o trabalho vale quanto? 800. Então, realmente, em cada ciclo, o calor jogado fora é de 800, que é igual, numericamente igual ao trabalho. Legal, gente? Alternativa D de doido. Bonito ou não é a questão? Legal ou não é? Show? Vamos para a próxima. Vai lá, gente, por favor, dá uma lida. Questão discursiva, né? Tem um aluno que vem aqui e marca um X, né? Socorro. São 4 perguntas, tá? Não marca um X aí, não. Vai lendo aí enquanto eu preparo o quadro. Gente, vou precisar até de um tempinho a mais, se quiser ir lendo aqui e me acompanhar, enfim, eu vou desenhar aqui bem rapidinho, tentar uma máquina frigorífica. Gente, a questão ela fala sobre máquina frigorífica, né? Eu acho que vocês leram aí, já deu tempo de ler e ver a ideia. O que ele fala? Ele chama até de Q1 e Q2, eu gosto de chamar de Q quente e Q frio. Acho que didaticamente é mais fácil para o aluno analisar, então depois eu até ponho aqui para ficar igual, para a gente não se confundir, a analogia das marcações dele. Mas sem ler a questão, o que eu vou anotar? Olha o que é a máquina frigorífica, eu vou falando, por favor, vai pensando no freezer, na geladeira de sua casa. Você encheu de compras, você encheu de coisas dentro da geladeira da sua casa. Qual é a função da geladeira da sua casa? Ela retira calor de dentro dela, dentro da geladeira, a fonte fria é o interior da sua geladeira, e calor é retirado de lá dos alimentos, coisa e tal. Esse calor é retirado daqui. Então, calor retirado da fonte fria. E esse calor, ele é jogado, retira do alimento e vai para onde? Ele é expulso atrás da sua geladeira, que por sua vez vai para dentro da cozinha. Vai para dentro da cozinha. Então, atrás da sua geladeira, a cozinha de sua casa, é onde o calor é jogado fora, que eu chamo de Q quente. Só que o calor aqui ele está fluindo ao contrário. E o calor só flui ao contrário se eu gastar energia para isso. Então eu estou ligando na tomada, estou gastando trabalho. Legal? Então isso aqui, se você consegue pegar esse desenho feio e fazer analogia com a geladeira de sua casa, você está entendendo a matéria. Tá aqui, bonitinho. Ele só para ficar igual, ele chamou o calor que sai da fonte fria, ele chamou de Q2. Deixa só para a gente não se perder aqui, tá, gente? Chama isso de Q2. E o calor que é jogado fora na fonte fria, ele chamou de Q1. Só para ficar igual aqui.
Agora vamos ler, né? São 4 questões discursivas, não é uma marca X, que a gente tem que analisar uma por uma. Ele fala assim, analise o tipo de conversão que ocorre numa máquina frigorífica. Então, o que eu tenho aqui de conversão? Eu vou ver aqui seguindo a conservação da energia. Vem comigo, hein? Olha aqui, quando você analisa, né, da onde vem a física, você fala do Big Bang, o universo nasceu há mais ou menos 14 bilhões de anos atrás. Na hora que a física, o universo nasce, a física nasce, tudo é explicado através de energia. Então, você entender a conservação da energia, você está falando praticamente de onde brota o universo, das principais leis de toda a física. Então, dito isso, olha o que eu tenho aqui, ele me pede na alternativa 1, você teria que fazer um texto, né? Eu adoro questão assim, questão discursiva de física que você tem que escrever. Então, tem várias alternativas aqui que são escritas, uma prova discursiva de física que você tem que escrever. Acho isso maravilhoso. Então vamos lá. Analise que tipo de conservação ocorre na máquina frigorífica. Eu tenho que, vem essa energia e essa energia, elas descem para cá. Então eu tenho que o calor que é jogado fora na fonte quente, ele é igual ao trabalho, que muitas vezes é energia elétrica, mais o calor que é retirado da fonte fria. Então, por conservação da energia, o calor retirado da fonte fria, somado à energia que vem da tomada, que é o trabalho, esse calor é todo jogado na fonte quente. Sim ou não? E posso debater mais. Se eu tivesse numa prova discursiva, eu escreveria o seguinte, você pode até voltando o meu vídeo e anotar isso, por favor. Analise o tipo de conversão de energia. O trabalho, ele é usado para fazer o calor fluir de forma não espontânea. Eu escreveria isso para o meu corretor lá na prova. Se tivesse uma prova discursiva, a UFES, por exemplo, quando tinha discursivo, hoje em dia o ITA, o IME, tem algumas outras faculdades, eu escreveria lá para o meu corretor, olha, a energia na forma de trabalho está sendo usada para fazer o calor ter um fluxo não espontâneo da fonte fria para a fonte quente. Show? Obedecendo essa conservação da energia aqui. Legal? Bonita questão, rica. Não coloquei número no quadro, eu discuti física. Isso é maravilhoso. B de bacana. Justifique qual a lei natural que sustenta o funcionamento da mesma. De novo, eu escreveria 2 coisas para o meu corretor. Primeiro, que obedece à lei da conservação da energia. E também agora que vem um detalhe maravilhoso. A máquina frigorífica e a máquina térmica obedecem à entropia, à lei da entropia. O que o cara quer ouvir aqui é que a máquina frigorífica obedece à lei da entropia, que espontaneamente um sistema ele mantém a entropia ou aumenta a entropia. Nunca a entropia diminui. O que isso quer dizer aplicando uma máquina frigorífica? Não é possível o calor fluir ao contrário. O calor fluir ao contrário estaria quebrando a lei da entropia. O calor fluir do corpo quente para o corpo frio, o calor obedece à entropia. O calor fluir ao contrário não pode, ele está ferindo uma lei da entropia. Então, por isso que eu gasto energia. Show de bola? Então, falando da alternativa B, justifique qual a lei natural que sustenta o funcionamento da mesma. Ora, a lei da entropia, que para o calor fluir ao contrário, se e somente se tiver um gasto de energia. Naturalmente, espontaneamente, o calor não flui ao contrário. Estaria violando a lei da entropia. Show? C de cão. Demonstre, considerando as informações fornecidas no comando do texto, qual é a expressão que calcula a eficiência de uma máquina frigorífica. Gente, esse demonstra é meio estranho, porque isso não tem uma demonstração. Procurei até em livro de ensino superior, você tem um conceito. Qual é a eficiência que ele chamou aí de E de uma máquina frigorífica? Eu vou falar e depois matematicamente põe isso aqui. A eficiência da máquina frigorífica, isso é real, é um dado que eu vou falar agora, a gente não olha, mas qualquer geladeira, qualquer freezer, qualquer ar-condicionado que você comprar, ele vem lá esse número, essa eficiência, enfim, eficiência. Como é que eu calculo a eficiência?
é quanto calor que eu consigo tirar da fonte fria pela energia elétrica que eu gasto. Então, ó, o que é um freezer mega eficiente? Eu tiro muito calor da fonte fria, justo? Gastando pouca energia elétrica. Vê se não faz sentido. Você comprou um freezer, você comprou um ar-condicionado. O que é um ar-condicionado muito eficiente? Quando eu tiro muito calor da fonte fria, que seria a sala, por exemplo, aqui agora o ar está ligado. Se o meu ar for muito eficiente, ele tira muito calor dessa sala, gastando pouca energia elétrica. Tá? Então, de novo, como é uma prova discursiva, eu escreveria isso para o meu corretor. Olha, um freezer, uma máquina frigorífica muito eficiente, é aquela que, consumindo pouca energia elétrica, retira muito calor da fonte fria. Essa é uma máquina bem eficiente. Legal, gente? Tranquilo? Então, a formulazinha tá aqui. Falando na prática, esse número, por exemplo, fazer uma analogia aqui, o rendimento, olha aqui, hein? Vou fazer uma discussão bem legal aqui agora, até um pouquinho demorado. O rendimento de uma máquina térmica, olha, qualquer coisa, pausa o vídeo, presta atenção. O rendimento de uma máquina térmica, não máquina frigorífica, é o trabalho sobre que é quente. Só que agora é que vem o belo detalhe. O rendimento de uma máquina térmica, o Carnot provou que isso é sempre menor do que 1. Né? Se der 0,8, é 80% de rendimento. Se der 0,36, 36% de rendimento. Isso aqui está sempre menor do que 1. Já aqui, a eficiência de uma máquina frigorífica não é um conceito diferente. Isso aqui não são conceitos sinônimos, não são. A eficiência é comum ela dar maior do que 1. Não é obrigatório, mas é comum. E vou te dar um número real. Uma boa geladeira, um bom freezer que você compra no dia a dia, você vai lá nas Casas Bahias, lá na Eletrocídio comprar um freezer, a eficiência de um freezer real fica entre 5 e 7. Muito maior do que 1. Tá? Um ar-condicionado fica entre 2 e 3, por aí. Maior do que 1. Então, são conceitos bem diferentes, tá? Eficiência de uma máquina frigorífica e rendimento de uma máquina térmica. Gente, aí ele fala aqui, ó, que o Q2, vamos fazer aqui, eu vou ter que apagar aqui, tá, gente? Ó, vou apagar aqui. Se bem que vai dar merda aqui, só antes de apagar, ó, pôr isso aqui, deixa eu pôr pequenininho. O que eu chamei de Q quente, ele chamou de Q1. Trabalho continua. E o que eu chamei de QF, ele chamou de Q2. Tá? Agora eu posso apagar porque eu vou pegar as informações dele, vai ficar moleza essa questão aqui, a última, a letra D. Olha aqui. Ele fala o seguinte... Q2 vale 200 e o trabalho vale 400. Então vamos substituir isso aqui, ó, vai ficar aqui Q1, ó, substituindo aqui, gente, direto. Q1 é igual a trabalho, que vale quanto, por favor? 400 mais Q2. Q2 vale quanto? Tá lá 200. Então tirei aqui moleza que Q1 vale 600 joules. Legal? Lembrando que Q1 é o Q quente. Agora eu vou aqui, ó. Ele quer que calcule a eficiência. Não precisa nem fazer isso aqui, tá? Eu fiz isso à toa, essa merda aqui. Tá? Fiz isso à toa. Não sei nem por que eu fiz isso. A eficiência é quanto calor que eu tiro da fonte fria pelo trabalho, pela energia elétrica que vem. O calor que vem da fonte fria, que é o Q2, olha aqui, ele falou que vale quanto? 200. E o trabalho vale 400. Então, a eficiência dessa máquina é de 0,5. Adimensional mesmo, não tem dimensão, tá? Não tem unidade.
igual eu comentei, é muito comum, aqui por sorte tem um resultado que eu quero comentar. É muito comum a eficiência dar acima de 1, mas a eficiência não é obrigatoriamente maior do que 1, tá? Tem livro, eu já vi na internet, falando que a eficiência é sempre maior do que 1. Não. Olha aqui o exemplo, que a eficiência não deu maior do que 1. Show? Gente, lembrando que isso aqui eu fiz, não sei para quê, né? Ficou inútil essa conta. Vamos para a próxima questão. Legal? Alguém está com dúvida aí? Não? Então eu vou continuar, né? Vamos lá. Tem quanto tempo de aula aí, meu amor? 25, 26. Gente, deu um tempinho para vocês respirarem? Qualquer coisa pausa o vídeo, não? Eu sempre esqueço nessa aula gravada. Depois não pode pausar o vídeo, tomar um café, né? E por aí vai. Então vamos lá. Questão novinha, né? 2019. Em um sistema fechado, um gás ideal passa lentamente de um estado 1 para o estado 2, devido a uma expansão isotérmica. Assim, ao final desse processo termodinâmico, olha só, antes de procurar o gabarito, fazer isso aqui. Se é uma isotérmica, eu sei que a variação de temperatura foi 0. O que eu já afirmei na aula de hoje aqui algumas vezes? Ora, temperatura é sinônimo de energia interna. Então, eu tiro que ΔU é igual a 0. Aí eu vou na nossa primeira lei, né? Lei que pouco usada aí na física, enfim. Primeira lei da terra, que diz o seguinte, que o calor que o gás ganha, parte vira energia interna e a outra parte vira trabalho. Só que, se é uma isotérmica, esse termo cai a 0. Então, em uma isotérmica e somente em uma isotérmica, o calor é igual ao trabalho. Eu acho que isso está escrito na letra E, se eu não me engano. Vamos ver se é verdade. O trabalho realizado pelo gás será igual à energia absorvida por ele na forma de calor, ao passar do estado 1 para o estado 2. Então, o trabalho será igual ao calor. Show! Letra E é a correta. Se por um acaso alguém tiver dúvida em alguma outra letra aí, de repente pode ler e me mandar dúvida, seja por e-mail ou por WhatsApp, e por aí vai. Show de bola, gente? Tranquilo? Mas a alternativa, a letra E, já acabamos essa questão. Mais uma aí, relativamente curta. Gente, comer um pedacinho da letra E, eu acho que dá até para ler, né? Mas a letra E não é gabarito, não, já adianta. Em laboratório difícil são realizados experimentos com gás que, para fins de análise, é um ideal. Na análise dos experimentos em que o gás foi submetido a um processo terminante, concluiu-se que o calor fornecido ao gás foi convertido em trabalho. Gente, acabou essa questão, ela é meio que o contrário, eu não tinha percebido isso não, ela é meio que o contrário da anterior. Ele fala que todo o calor foi convertido em trabalho. Isso está no texto. Mas, olha, o que a gente acabou de fazer? Fica até repetitivo. Pelo amor de Deus. Se eu jogo isso na primeira lei, eu tenho que Q é igual a ΔU mais trabalho. Para isso ser igual a isso, se e somente se, se esse termo for 0, rosqueta. Então, eu posso, aliás, eu devo afirmar que ΔU é igual a 0.
Mas, meus amores, olha como é que está repetindo. Eu estou meio de trás para frente do que a questão anterior, né? Se ΔU é igual a zero, é pois ΔT é igual a zero. São quase sinônimos. Ora, em que transformação ΔT é igual a zero? Isotérmico. Legal? Tá feliz? Gente, só comentando, então o gabarito aqui da B de bacana. Talvez o aluno possa ter olhado para essa questão e falar, essa questão foi fácil, tranquila. Não, essa questão de fácil, ela tem nada. É porque a gente está discutindo a matéria agora. Eu fiz uma questão muito parecida com ela que foi a anterior, a número 3. E se você está achando fácil, fico feliz, é porque você está entendendo o conteúdo. Mas uma questão dessa no Enem pegaria a imensa maioria dos alunos brasileiros, tá? Chegar nessa linha de raciocínio até chegar aqui, difícil. Só saber isso aqui, eu te garanto que cerca de 90% dos alunos do Brasil não sabem que você analisar energia interna é sinônimo de analisar temperatura, tá? Então, é uma questão que, se você está achando fácil, fico feliz, é porque você está entendendo o conteúdo. Vamos lá, gente. Uma questão da AFA aí, ó, quem estiver pensando em entrar para exército, coisa e tal, tá aí. Tem quanto tempo de aula? 31. 31? Vamos ver se essa é a última aí. Vamos lá. O diagrama representa o ciclo termodinâmico constituído por um gás ideal. Se a cada segundo o sistema realiza 40 ciclos, é correto afirmar que. Então vamos lá. Gente, primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a área disso aqui, porque se eu calcular a área desse ciclo, ó, tudo que a gente discutiu na primeira questão, olha que riqueza. Se eu discutir isso aqui, se eu calcular a área desse retângulo, eu tenho o trabalho dessa máquina. E pergunto para vocês, isso é uma máquina térmica ou uma máquina frigorífica? Térmica, sentido horário. Então vamos lá. Ó. Então, se eu quero calcular o trabalho, é numericamente igual à área. Gente, lembrando, né, que símbolo de trabalho aqui, deixa eu até mudar, né? Pode ser W ou pode ser a letra grega tal, mas não dá confusão para vocês, usar sempre o mesmo símbolo aqui. Trabalho vai ser igual a base 0,2 menos 0,6, 0,4. 0,4, só que 10 a menos 3 deu a mesma coisa do que o exercício anterior. Aqui está em litros e eu preciso passar isso para metro cúbico. Divide por 1000. Então tá aqui, ó, dividido por 1000. Igualzinho no exercício 1. E a altura? 2 menos 1, 1. 1. E tem aqui também, igualzinho no primeiro exercício. Aqui está 10 a quinta. 10 a quinta. Então, o trabalho dessa máquina é de 0,4. Isso vai dar 10 a 2 aqui, que é 100. 100 vezes isso aqui vai dar 40 joules por ciclo. Gente, sempre que eu calcular, eu calculo o trabalho por ciclo. E agora vem uma informação aqui mega importante. Fala que essa máquina faz 40 ciclos em um segundo. A cada segundo, 40 ciclos. Então, ó, ela faz 40 joules de energia em um ciclo. 40 joules de energia em um ciclo. Só que vezes 40, porque ela faz 40 vezes isso aqui por segundo, né? É de 40 Hz, né? 40 ciclos por segundo. Isso aqui, então, me dá uma energia de 1.600 joules por segundo. E o que eu poderia até jogar na fórmula, mas não vou. Quero ver você pensando em física. O que é joules por segundo, hein? Então essa máquina faz 1.600 joules de energia, em um segundo ela fez isso. Ora, joules por segundo é watts.
como o Enem tem cobrado isso, o aluno saber que joules por segundo é watts. Show? E o watts, senhoras e senhores, é a unidade de potência. Então, essa máquina, ela consegue te entregar 1.600 joules de energia por segundo. Ou seja, essa máquina produz 1.600 watts, que é a potência dessa máquina, que eu acho que dá a letra A de amiguinhos. Então, a potência desse sistema é de 1.600 watts. Justo? Legal, gente? Tranquilo? Deixa eu ler as outras rapidinhos. O trabalho em cada ciclo é de menos 40? Não, é de mais 40. Né? Porque é uma máquina térmica. Se menos 40 fosse uma máquina frigorífica. A quantidade de calor trocada pelo gás com o ambiente é nula em cada ciclo? Não. Nulo é a energia interna. O calor não é nulo, não. A temperatura do gás é menor no ponto C. Não, a temperatura do gás a gente discutiu. Olha como é que a questão foi rica. Eu demorei tanto nela, mas foi útil. A temperatura do gás é menor aqui. E a temperatura do gás é maior aqui. Né? Maior produto, pressão vezes volume. Pressão versus volume. Show de bola, gente? Então o gabarito realmente ficou letra A. Inclusive analisamos as demais, provando que são erradas. Quanto tempo de aula, meu amor? 36. 36? Gente, eu vou parar por aqui. Acho que, se eu não me engano, não tem mais nenhuma questão mesmo. Então, essa aula ficou até um pouquinho mais curtinha, né? É bom que dá tempo para vocês dedicarem às outras frentes ou até às outras matérias. Parei por aqui. Fiz alguns exercícios que deu para, acho que, ajudar vocês a esclarecer a matéria. E um comentário bem importante que eu deveria ter feito no início. Estou fazendo agora no final, não tem mais jeito, né? Qualquer coisa eu vou pôr lá no comentário isso aí. Esses 5 exercícios, professor, que você fez estão aonde? Em lugar nenhum. Não fiz lista, são exercícios extras, tá? Então, se o aluno me perguntar e falar, professor, aonde eu pego esses exercícios? Você colocou essa lista aonde? Não, isso aqui não está numa lista. São exercícios extras. Na hora de postar a aula lá, eu vou escrever isso no início para o aluno não ficar com dúvida. Justo? Gente, no mais, boa semana para vocês. As férias estão chegando, né, rapaz? Acreditem ou não, teremos férias aí toda segunda quinzena de julho. Teremos umas fériasinhas para descansar um pouco. Gente, no mais, abraço, bom final de semana ou boa semana, né? Não sei quando vocês verão essa aula. E fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Valeu.